você é programador Java e ainda não utiliza o Spring como framework, você está perdendo tempo de programação. E aí, programadores? Fala, time! Como vocês estão? Cara, o objetivo desse vídeo é apresentar o Spring para realmente quem não o conhece. Se você já é programador Java, já conhece a ferramenta, já utiliza o Spring, assista esse vídeo aí pra gente trocar ideias aqui nos comentários e ajudar a galera ainda que não conhece a ferramenta. Mas esse vídeo foi feito especialmente para programadores iniciantes que programam em Java, mas ainda não conhecem ou não utilizam um framework, ou utilizam outro framework e não conhecem o Spring. Talvez você já tenha até ouvido falar no Spring, já tenha visto uma coisa ou outra, já deu uma olhada superficial, mas não sabe de que forma ele pode ser útil. Então esse vídeo aqui ele é feito especialmente para você, cara, para você aprender a utilidade do Spring e criar projetos de forma rápida e prática. Bom, então vamos lá. Eu sou o Ricardo Cassiano, sou analista de sistemas. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser apresentar o Spring Framework para vocês, falar um pouquinho do que ele é. E nesse momento vocês não vão ver meu rosto. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa ferramenta aí. O Spring é um framework open source para a plataforma Java, criado por Rod Johnson e descrito em seu livro Expert One-on-One de Design and Development. Trata-se de um framework não intrusivo, baseado nos padrões de projeto, inversão de controle e injeção de dependência. Esse trecho eu tirei de lá do Wikipedia e é uma forma bem resumida e prática de dizer o que é o Spring Framework para vocês. Então assim, para quem trabalha com Java, ele é um framework escrito em Java e serve para inúmeras coisas. O Spring, atualmente, ele possui inúmeras vertentes. Então o Spring ele faz desde mapeamento de dados, autenticação e segurança, estrutura de projeto, mais algumas outras coisas que facilitam muito a nossa vida como programador. E aí é muito interessante saber que ele é um framework não intrusivo porque ele quase não afetará o seu código, ou seja, o framework ele fica bem separado da sua escrita de código, entende? Até por isso mesmo que ele utiliza esse padrão de projeto inversão de controle, que é um padrão de projeto onde você não tem muito controle sobre a chamada dos métodos, ou seja, você, programador, não tem muito controle sobre a chamada dos métodos. O framework ele fica por conta disso, você está entendendo? E eu vou falar um pouquinho mais à frente de como a gente basicamente trabalha com esse framework, você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Ele é um framework totalmente voltado para injeção de dependência também. Ele vai utilizar aí o gerenciamento de projetos pelo Maven, em que a gente trabalha muito com injeção de dependências e isso tudo de uma forma muito mais fácil e prática. Agora, por que eu devo utilizar o Spring? Por que eu resolvi falar de Spring para vocês? Gente, eu primeiro vou dar minha opinião bem pessoal aqui para vocês terem uma noção da facilidade e vantagem de utilizar o Spring. Eu, quando comecei a programar em Java, não faz muito tempo, mas eu não utilizava frameworks, né? Eu trabalhava sempre com a linguagem pura, assim, e a gente costuma desenvolver muita coisa na mão. Então, por exemplo, eu tive que fazer um sistema muito grande para a empresa anterior que eu trabalhava e desenvolvi tudo na mão, até a criação de projetos, a injeção das dependências, tudo mais. Cara, eu descobri o Spring e foi uma coisa completamente revolucionária na minha vida. Então, por isso que eu estou trazendo ele aqui para vocês, e especialmente para quem não conhece a ferramenta. Por quê? Primeira coisa, com o Spring você vai economizar muito tempo, você vai economizar muita linha de código. Por quê? Porque já tem muita coisa já escrita dentro do framework, que você vai apenas utilizar. E a forma de você fazer a chamada dessas funções já existentes é muito fácil, muito prática. Basicamente, você vai utilizar anotações Java para poder chamar alguma função, algum método do framework que já está tudo escrito para o que você precisa fazer. Quer ver um exemplo muito prático? Mapeamento de dados na entidade. Isso é uma coisa que você faz com o Spring de uma forma muito rápida. Desenvolvimento de APIs. A chamada dos métodos HTTP também é feito de uma forma muito rápida, muito fácil e prática através de anotações. Então o Spring ele traz para a gente uma facilidade muito grande ao desenvolver, porque já tem muita coisa escrita e você apenas utiliza essas funções que já estão nas bibliotecas. E o meu objetivo ao apresentar o Spring hoje não é nem necessariamente o código, mas sim na facilidade na criação de projetos e injeção de dependências.
Agora eu estou aqui na página deles em que eles dão a justificativa do porquê utilizar o Spring, né? Então eu falei um pouquinho da minha opinião pessoal, e vocês vão ver que a minha opinião pessoal é com certeza baseada na defensiva deles, mas por que o Spring? Ó? O Spring torna a programação em Java fácil, rápida e segura para todo mundo. O Spring ele foca na velocidade, na simplicidade, na produtividade e tem feito e se tornou o framework mais popular em Java, para vocês terem uma noção. Essa aqui é a descrição principal que está nessa parte de cima. Aqui a gente tem uma citação do Sean Graham, que é um líder de transformação e aplicações para essa empresa aqui, Dick's Sporting Goods. Nós usamos uma porção de ferramentas que vem com o Spring Framework e aproveitamos esses benefícios de ter muitas soluções fora da caixa e não ter que se preocupar sobre escrever um código adicional, porque realmente nos economiza tempo e energia. O Spring está em todo lugar, o Spring é flexível, o Spring é produtivo, o Spring é rápido, o Spring ele é seguro e o Spring tem um imenso suporte, porque a comunidade que utiliza o Spring é muito grande, não falta código, não falta documentação, não falta problemas solucionados para você utilizar o Spring Framework. Beleza, agora a gente vai para uma parte muito importante, que é como eu utilizo o Spring, como é que funciona, como é que você que está começando agora, está conhecendo agora a ferramenta, pode utilizar o Spring. Precisa baixar alguma coisa, instalar, baixar. Não, cara, você vai ver que é muito prático utilizar o Spring. Eu vou te mostrar agora um passo a passo de como você criar um projeto utilizando já o Spring no seu projeto. Então, olha só, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, para quem não conhece o Spring, é que o Spring oferece uma ferramenta para você inicializar projetos com o Spring, que é o Spring Initializer. Então, o URL para você acessar é start.spring.io e através dessa URL você vai ter essa página aqui, online, onde o Java com o Spring, beleza? E eu vou explicar aqui como que você inicializa um projeto e cada um dos itens aqui na hora de você inicializar um projeto. Lembrando que essa é uma das formas. Eu vou mostrar uma outra forma também de você utilizar o Spring no seu projeto sem ser com o Spring Initializer. Mas eu estou mostrando essa ferramenta aqui porque foi a forma que eu conheci o Spring e que eu comecei a desenvolver projetos com Spring e que torna para mim a criação de um projeto em Java muito mais rápido e fácil do que qualquer outra forma. Então vamos lá, imagina que você está aí na sua IDE de preferência, né? Seja o Eclipse, NetBeans, IntelliJ, VS Code, seja lá qual for a IDE que você esteja trabalhando, e você quer iniciar um projeto Java. Você vai começar um projeto Java. Essa ferramenta aqui, ela é idêntica à parte inicial de qualquer IDE quando você vai começar um projeto. A diferença é que ela já é pronta para iniciar um projeto com Spring, então oferece opções aqui para você iniciar um projeto com Spring. Então vamos lá. As seleções aqui, como a gente inicia um projeto. Primeira coisa, você vai ter que escolher que tipo de projeto você vai iniciar. Se é um projeto Maven ou se é um projeto Gradle. Para quem não conhece o que é um projeto Maven ou um projeto Gradle, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre cada um deles, beleza? Mas basicamente, o que cada um define é como é que vai ser o gerenciamento de pacotes dentro do seu projeto aí, a injeção de dependências. Então eu vou utilizar aqui o mais utilizado, né, o padrão Maven mesmo, que é até o que eu costumo utilizar. Do lado você escolhe qual linguagem de programação você vai utilizar o Spring. O Spring ele é compatível com Java, com Kotlin e Groove, que nada mais são do que linguagens também aí baseadas em Java. Então deixei aqui selecionado um projeto Maven e a linguagem Java. Logo abaixo você vai selecionar aí qual versão do framework você vai utilizar, do Spring Boot. Aqui já está selecionado no padrão 2.3.1, que é a versão mais recente e estável, tudo bem? Olha só, essas versões Snapshot são versões que podem se alterar durante o desenvolvimento da sua aplicação, ou geralmente que ainda esteja em desenvolvimento ou para finalidade somente de desenvolvimento de teste. Então eu recomendo sempre vocês utilizarem versões que só tem uma numeração assim. Então a última aqui estável é a 2.3.1, mas se você tiver necessidade de utilizar uma versão anterior também temos aí a
as versões 2.2.8 e 2.1.15, beleza? E aqui embaixo a gente vai definir os metadados do projeto, né? O agrupamento, o artefato, nome, descrição e o nome do pacote, tudo bem? Então, olha aqui, suponhamos que a gente vai desenvolver um projeto, uma API, né? Então, eu vou colocar aqui o artefato API, por exemplo, né? Aí eu deixei aqui o grupo.example mesmo, não vou utilizar, ele já coloca o nome do projeto aqui para mim, e aí eu vou colocar aqui uma descrição. Primeira API com Spring, né? E ele já vai criar aqui para mim todos os artefatos, grupos, nome, descrição e o nome do pacote do meu projeto automaticamente, tudo bem? E eu vou escolher como que eu vou empacotar, se vai ser no formato JAR ou se vai ser no formato UAR. E qual versão da linguagem Java eu vou utilizar. Eu vou deixar aqui a versão 8 do Java mesmo. E do lado é o que tem de mais interessante, de mais legal, que facilita muito sua vida aí na injeção de dependências. Olha só, gente. Aqui você já pode iniciar o projeto com todas as suas dependências necessárias já inseridas. Então você vai clicar aqui em adicionar dependências e aqui existem inúmeras dependências Java para você utilizar nos seus projetos. Tudo bem? Você pode pesquisar aqui. Por exemplo, suponhamos que eu quero utilizar uma dependência para o MongoDB. Olha lá, joguei Mongo aqui, já aparece aqui algumas bibliotecas para eu utilizar no meu projeto. Spring Data Reactive para o MongoDB, Embed MongoDB Database, aí está mostrando aqui que é para teste, né? Spring Data MongoDB. Então eu posso adicionar também. E aqui nós temos mais padrões, olha só. Por exemplo, até mesmo para você inserir as bibliotecas do Spring, você tem que selecionar aqui na adição de dependências, tudo bem? Então tem aqui ó, o conjunto de ferramentas do Spring, Spring Boot DevTools, adicionei ela, um exemplo. Spring Web, olha lá, para você desenvolver com web. Spring REST Repositories, para você desenvolver repositórios REST utilizando Spring Data. Aí tem Spring para Web Services, né? E aqui tem todas as dependências Spring para inúmeras coisas. Por exemplo, olha só, uma coisa importante daqui, que a gente, por exemplo, não precisa instalar servidor com nenhuma não precisa instalar servidor web, o Tomcat, por exemplo, utilizando um projeto Spring, porque olha só, já vem esse Spring Web, ele serve para a gente construir aplicações web baseadas nos princípios REST, ele vai trazer as aplicações no modelo MVC, ele utiliza o Apache Tomcat como container padrão, então a gente já consegue iniciar o projeto com todas essas ferramentas aqui já inseridas no projeto. E aí, por exemplo, eu quero, Ricardo, biblioteca para trabalhar com SQL. Olha lá, eu tenho o Spring Data JPA, que é o que a gente consegue trabalhar persistência de dados em SQL. Eu mostrei lá como trabalhar com MongoDB, por exemplo. Eu quero utilizar o driver de JDBC. Enfim, qualquer dependência você pode inserir por aqui. Eu vou deixar só essas 4 aqui, só de exemplo mesmo, porque a gente não vai criar um projeto prático, é só para vocês verem como se inicia. Feito isso,